Olá alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivadas de funções dadas implicitamente. Qual que é a ideia? A ideia é que algumas equações dão origem a funções. Cuidado com isso, tá? Tem gente que vê uma equação e fala que é uma função. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem essa equação aqui, x² mais y² igual a 9. Daí você pode tentar isolar o y. Você vai ter y² igual a 9 menos x². Daqui você pode tirar a raiz, você vai ter que o módulo de y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x². Bom, isso aqui tem infinitas funções que você pode montar para cá, mas tem duas que são contínuas e bem famosas. Você vai ter assim, você usa essa equação aqui, que é 9 menos 3 de x, e você tem uma outra equação, que é y igual a menos raiz quadrada de 9 menos x². Bom, a partir dessas duas equações, você tem as duas funções. Uma é o f de x igual a raiz quadrada de 9 menos x². Aqui o domínio, o x ele vai ter que estar entre menos 3 e 3. E a outra função, vou chamar de g de x, tá? É igual a raiz de 9 menos x². Aqui eu coloco menos aqui, ó, menos. E aqui o x também está entre menos 3 e 3. Essas são as mais comuns, são contínuas, tá bom? E elas vêm daquela equação. Tudo bem? Então, agora que a gente viu o exemplo, vamos voltar aqui. Suponhamos que uma equação dê origem a uma função f. Uma função f definida no intervalo. Vamos chamar de intervalo i. Definido no intervalo i quer dizer que o i é o domínio da função. De tal modo que os pares dos tipos x e y, aqui na verdade eu quero x, f de x, quer dizer o y, f de x, sejam, esses pares, eles têm que ser soluções da equação para todo x no intervalo i. Ou seja, para cada x no intervalo i, você consegue achar um f de x de forma que o x e o f de x é uma solução da equação. Ok? E daí? Como é no caso aqui, ó, a gente tem, esse caso aqui, ó, a gente tem uma equação e a gente está pensando que o y é em função do x, ó. Por exemplo, essa aqui. Tá bom? E tem um intervalo. Qual que é o intervalo? O intervalo aqui é do menos 3 até 3, tá vendo? Bom, dito isso, como derivar essa função? Então a gente vai ver um método de derivar essa função, gente, mesmo quando a gente não conhece. Okay? A gente primeiro tem que supor que a função é diferenciável, pelo menos em algum ponto, tá, gente? Então eu vou dar um exemplo, e esse exemplo aqui, para a gente, vai ser mais intuitivo, tá, gente? Porque como é que você vai demonstrar que a função é diferenciável? Você sai derivando na louca, enfim. Tem como demonstrar que a função é diferenciável? Tem, mas a gente precisa de muito mais matéria. Tem um teorema chamado Teorema da Função Implícita. Então a gente não vai passar o Teorema de Função Implícita para vocês. Então eu vou ensinar para vocês o jeito intuitivo. Você acredita que a função seja diferenciável? Como é que você deriva? Tá bom? Então o exemplo é assim, eu vou começar com essa equação, que y ao cubo mais x² y mais x à quinta é igual a 3. Eu vou pensar que o y vai ser um f de x para algum x, tá bom, gente? E eu vou pensar que o y' é o f' de x. Só para não ter que escrever muita coisa, eu vou usar essa abreviação. Y' para mim vai ser f' de x. Ou seja, para cada x dentro de um certo domínio, eu vou ter um y, que é o f de x. Gente, o y não é uma função. Y é dado em função do x. Ok? Uma função, enfim. Então a gente está supondo. O que a gente está fazendo? Suponhamos que exista f de um intervalo aqui nos reais, tal que os pares x, f de x são funções. Vamos dar um nome para essa equação aqui. São soluções do quê? Da equação estrela. Ok? Essa é a ideia. E a gente fala assim, seja, vamos chamar de g de x é igual a, ó, vou colocar y ao cubo mais x² y mais x à quinta. Essa é a função g. Tá? Lembrando que isso aqui, gente, é o f de x ao cubo, né? Mais x² vezes f de x mais x à quinta. Mas eu vou usar a parte de cima. A função g acaba sendo constante. Ela acaba sendo 5. Por quê? Porque a parte de cima é 5 para todo x no intervalo i. Porque o y e o x satisfazem essa equação. Assim,
Se eu usar a regra da cadeia, a regra do produto, eu vou ter uma coisa assim para derivada. Ó. Vai ficar 3y² vezes o y' mais 2x vezes y mais x² vezes y' mais 5x². Agora, se eu lembrar que a função g é constante, quando eu derivar dá zero. Portanto, o que nós temos? Portanto, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos copiar esse pedaço aqui, ó. 3x² y', 3x² y' mais 2xy mais x² y' mais 5x², tudo isso dá zero. E agora eu vou colocar o y' em evidência. Eu vou ter 3x², não, desculpa, aqui não era x², gente, olha só, aqui é y². 3y² mais x², vou colocar tudo isso em evidência, vezes y', ó, esse com esse, mais 2xy mais 5x² dá zero. Daí a gente vai tentar isolar o y'. 3y² mais x² é igual a menos 2xy menos 5x². Opa, aqui faltou um y'. Daí eu vou ter que o y' é igual a menos 2xy mais 5x², dividido tudo por 3y² mais x². Ok? A gente acabou de achar uma fórmula para a derivada do x. Ou seja, se você conhece o x e conhece o y, você consegue achar a derivada do y, tá? Isso aqui é útil quando você tem uma função que você não sabe bem a cara dela. Por exemplo, no caso, é difícil de saber a cara da função y, mas você consegue achar a derivada. Tudo bem, gente? Tem alguns exemplos no livro, vocês podem brincar de fazer exercícios e boa sorte. Nesse vídeo a gente fica então por aqui. Até mais então, tchau!